Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa semana, tá? Dessa segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Iniciando aí pelas atividades de língua portuguesa, a gente tinha um textinho, tá? Um conto para estar lendo no livro Ler e Escrever e algumas questões para estar respondendo no caderno. Vamos lá então para o livro, na página 138, tá? A gente tem aí o texto, o conto Joãozinho Sem Medo, que eu vou ler para vocês. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá, a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. E imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa, quando viu uma voz saindo da chaminé. Jogo? E Joãozinho respondeu: Jogue logo. Da chaminé desceu uma perna de um homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar: Jogo? E Joãozinho, jogue logo. E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça. De novo: Jogo? Jogue logo. E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo? Jogue logo. Outro braço. Jogo? Jogue! E caiu um corpo que se colocou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo? Jogue! Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco. E Joãozinho levantou o copo dizendo: À saúde! O homenzarrão disse: Pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Então o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio, com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo, e o homem indicou uma laje no chão. Levante, levante você, disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moeda de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho quebrou-se o encanto e arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia, que virá buscá-lo pensando que está morto. Arrancou-se também outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão, porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Misereremei, misereremei. Era a companhia do caixão que vinha recolher Joãozinho morto. E o viram na janela, fumando cachimbo. Joãozinho sem medo ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio. Até um dia em que, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. Então, essa é a história do Joãozinho sem medo, né? Um cara que não tinha medo de nada, acabou aí quebrando a maldição de um palácio por causa disso, e no fim das contas acabou morrendo de susto com a própria sombra, tá? Vamos então para a interpretação do texto, tá? Aqui. Qual o título do texto? Bom,
O título do texto é Joãozinho sem medo. Que personagens aparecem na história? Aqui, comi o C, tá? Aparecem, tá? Só corrigindo o aparem aqui, aparecem, tá? Na história. Bom, a gente observou que tem o Joãozinho, né? O Joãozinho, quando ele chega, logo no começo do texto, ele conversa com um cara, né? Ó. É engraçado que chama ele de menino, chamado Joãozinho sem medo, mas ele fuma cachimbo, toma cachaça, né? Então não é um menino, na verdade, já é um rapaz, né? Aí ele conversa com o dono da hospedaria, logo no começo, tá? Dono da hospedaria. Depois ele vai pro palácio, né? Passar a noite, né? O espírito da casa. A gente pode chamar ele de espírito, porque na verdade ele era o espírito, né? Espírito do palácio, né? Não é uma casa, é um palácio. E a companhia do caixão. São esses personagens aí que aparecem no texto, tá? Quem é o personagem principal? O Joãozinho, né, gente? Onde Joãozinho se hospedou à noite? No palácio. O palácio é amaldiçoado, tá, gente? Ele tinha uma maldição. Amaldiçoado. Que coisas desceram pela chaminé? 2 braços, né? 2 pernas, um tronco e uma cabeça, tá? Se tornando ou formando, né? Formando um homem, tá? Foram essas coisas que desceram pela chaminé. O que havia debaixo da laje após a escada que Joãozinho e o homem desceram? 3 tigelas de ouro, né? Vou escrever assim, 3 tigelas de ouro. Joãozinho encontrou 3 tigelas de ouro. Para quem cada tigela era? Então, eu vou colocar a resposta da 7 aqui, tá? Que não vai caber ali, ó. Lembra que o espírito falou para ele, o homem zarrão lá? A primeira era de Joãozinho. A segunda, da companhia do caixão, né? Que ia recolher o corpo dele, mas na verdade ele não acabou morrendo, né? E a terceira, do primeiro pobre que passar. Lembra que o espírito falou para ele isso? A primeira é sua. A segunda é da companhia do caixão. A terceira é do primeiro pobre que passar, tá? A 8. Para quem ficou o palácio? O Joãozinho, né? Ele acabou ficando com o palácio. Ficou para Joãozinho. 9. No fim da história, apesar de ter sido feliz, Joãozinho acabou morrendo no palácio. Como ele morreu? De susto, com a própria sombra. Para quem não tinha medo de nada, né? Acabou assustando com a própria sombra, tá? Então, aí a 10 pede uma ilustração para vocês ilustrarem aí. Vocês podem ilustrar o palácio, o Joãozinho feliz, as tigelas de ouro, tá? Ou a chaminé, né? Por onde desceu as partes do homem lá, tá? Mas é um conto aí, né? É um conto meio assustador, né? Mas é um conto aí que conta uma historinha diferente pra gente, tá? Vamos então para as atividades de matemática. De matemática também ficava no mesmo livro do Ler e Escrever, tá? Só que na parte do EMAI, que é a parte de matemática, páginas 21 e 22. Então, vamos voltar lá na página 21 e 22. Bom, aqui 20 e 21. Aqui na página 21, pede para a gente completar essa tabela de acordo com as informações da nossa turma. Como eu não consegui recolher muito bem com vocês aí as informações, principalmente dos times que vocês torcem, e não ia dar tempo de todo mundo responder para a gente fazer essa tabela juntos, tá? Eu coloquei mais ou menos aí a quantidade de acordo com o que eu lembro que vocês falavam em sala de aula. Eu lembro que a maioria de vocês era corintiano.
torcia para o Corinthians. Tinha uns 3 alunos lá que torciam para o Palmeiras, mais alguns que torciam para o São Paulo e para o Santos. Então, eu acabei distribuindo dessa forma, tá? Vocês podem acompanhar esses números aí da tabela, tá? Que seria mais ou menos assim por cima o que a nossa turma representaria em questão aí de torcida para os times de futebol, tá bom? Então, 20 torcedores para o Corinthians, que era a maioria de vocês era corintiano, 3 torcedores para o Palmeiras, 2 torcedores para o Santos, 4 torcedores para o São Paulo, ninguém torce para a Ponte Preta e nem para o São Caetano, tá bom? Então, aqui, na primeira pergunta dizia o seguinte, ó. Complete a tabela a partir da pesquisa feita na sala de aula, sabendo que cada aluno escolheu um único time em que todos votaram. Que informações você pode obter ao ler essa tabela? Essa tabela informa sobre a quantidade de alunos que torcem para cada time de futebol listado. Pronto. E essa é a informação que a tabela traz, tá? E as perguntinhas, ó. Qual dos times foi o mais votado? Em peso no Corinthians, né? A maioria corintiano, então, Corinthians. E qual o menos votado? O menos votado foi o Santos, tá? Santos. Quantos alunos participaram da votação? Se a gente somar, ó, 20 mais 3, 23. 23 mais 2 dá 25. 25 mais 4, 29. Que é justamente a quantidade de alunos que a gente tem na nossa sala de aula, tá? Nós temos 29 alunos. Então, quantos alunos participaram da votação? 29. Página 22. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita num bairro do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes resultados, tá? Os times de futebol do Rio de Janeiro são diferentes dos times de futebol de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente torce pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos. Lá no Rio de Janeiro, um dos times mais famosos que tem é o Flamengo, tá? Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo e outros, tá bom? Lá não tem Corinthians. Corinthians é um time paulista, tá bom? Então, aqui tem a tabelinha com os torcedores desse bairro, tá? E as perguntinhas para responder de acordo com essa tabela. Qual o time preferido pelos torcedores desse bairro? O preferido, né? Não só nesse bairro, mas no Rio de Janeiro inteiro, é o Flamengo, tá? A gente vê aqui, ó, 247 pessoas torcem para o Flamengo, tá? Bem mais do que as outras. Quantos votos obteve o Fluminense? O Fluminense obteve 133 votos, tá? 133 votos. Quais times tiveram mais de 150 votos? Mais de 150 votos, só o Flamengo. Ó, 97 é menos que 150, 133 é menos que 150 e 108 menos que 50 e outros também, aqui com 102 é menos que 150. Então, foi só o Flamengo. Quantos times tiveram menos de 100 pontos? Só o Botafogo, né, que teve menos de 100. Botafogo. Vou colocar só o Botafogo também, que ele pergunta quantos, é um só, né? Só o Botafogo. Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Então, o Vasco da Gama, ele obteve 108 votos. E o Botafogo obteve 97. Quando pede diferença, tá quantos a mais a diferença? A gente faz continha de menos. 8 tira 7, 1. 10 tira 9, 1, tá? Então, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 dá 11 votos de diferença, tá? Então, 11 votos a mais, tá? O Vasco da Gama obteve 11 votos a mais que o Botafogo. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores. Para a gente saber, a gente tem que somar tudo, tá? Vocês poderiam ter somado aí, feito as continhas no caderno, ou aí do lado, ou somado na calculadora também não tinha problema, tá? 97 mais 247 mais 133 mais 108 mais 102 dá 687 pessoas, tá? No total aí. Então,
Sim, foram 687 pessoas, né? É mais de 500 torcedores? Sim. Houve mais de 1.000 torcedores participantes dessa votação? Não, porque foram 687, 687 é menos de 1.000, tá bom? Então, essas eram as atividades de matemática bem tranquilas, né? Parte de interpretação de tabela, tratamento de informações, tá bom? E então a gente termina aí a nossa correção de português e matemática, tá bom? Dessa segunda-feira. Qualquer dúvida, então é só mandar para mim. Um beijo, tchau!